Boa tarde, eu sou Ana Flávia Quitério e você acompanha agora a BCD Net News Entrevista. A criação do bilhete único no estado de São Paulo beneficia mais de 80% da população que utiliza o transporte público. Com este benefício, o cidadão pode fazer até 4 viagens com um custo de apenas uma. E na região metropolitana do estado e nas demais regiões está sendo discutido um projeto que aprova o bilhete único metropolitano. Para falar mais sobre o assunto, a BCD Net News Entrevista desta sexta-feira recebe o deputado estadual Alencar Santana. Boa tarde, deputado, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ana Flávia, boa tarde a quem nos acompanha. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês, debatendo a questão do transporte na região metropolitana, em especial a questão do bilhete único metropolitano. Bom, para você, treinado que utiliza o transporte público, pode enviar perguntas aqui através do nosso linha ao vivo para a gente fazer um bate-papo bem bacana. Bom, deputado, fala um pouquinho para a gente da sua trajetória. Olha, sou deputado estadual, fui eleito na última eleição, com 154 mil votos. Fui 2 vezes vereador na cidade de Guarulhos, desde 2004. Fui secretário de governo também na cidade. Militei no movimento estudantil anteriormente. Sou formado em Direito, e agora tenho a felicidade de estar na Assembleia Legislativa representando o Estado de São Paulo, representando o partido que eu faço parte, que é o PT. Sempre fui petista, sempre pedi voto, fiz campanha, filiado, e todas as campanhas disputei pelo PT. Então é uma honra estar lá trabalhando pelo Estado. Espero poder corresponder e fazer um bom trabalho, honrando a confiança das pessoas que depositaram seu voto na minha candidatura. Deputado, de onde que surgiu essa ideia do bilhete único metropolitano? Olha, acho que a questão do transporte público, ela está na vida das pessoas, principalmente, se está no país como um todo, quem mora na região metropolitana de São Paulo, nos 39 municípios, vive isso de uma forma muito intensa. A gente pegar a pessoa, quando está saindo da sua casa para o trabalho, se está indo de carro, ela liga cedo para saber como é que está o trânsito, é televisão falando, é final de tarde, durante o dia, enfim, um conjunto de programas dando informações. Quem também utiliza o transporte público sofre no dia a dia e presencia, seja a qualidade, às vezes o conforto, a demora. O trabalhador sai às vezes 2 horas antes para poder chegar e às vezes a distância é próxima. Então você vê que isso afeta muito, né? E as 39 cidades que compõem a região metropolitana de São Paulo, praticamente as cidades estão todas conurbadas, né? Juntas, às vezes não tem nem barreira física, uma cidade para outra. Você nem percebe onde é a divisa, né? Quem não conhecer, às vezes vai pensar que está na mesma cidade. Algumas cidades já têm bilhete único, né? Ou seja, municipal, né? A integração de todo o sistema municipal de transporte, permitindo que a pessoa com uma tarifa possa fazer mais de uma viagem por um período de tempo. E o nosso propósito, assim como tem algumas outras propostas na Casa, na Assembleia Legislativa, é que a gente possa ter uma integração do sistema de transportes na região metropolitana. Já que o próprio governador criou uma Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano para pensar a cidade em toda a sua região. Agora, tem que efetivar a política. Não adianta só criar um órgão, um espaço de governo, se a gente não efetivar a política. E a gente espera que o bilhete único metropolitano, garantir a integração, sistema de ônibus, metrô, trem, onde haja esse sistema, seja integrado também ao sistema municipal, dando esse benefício ao trabalhador, àquela pessoa usuário do transporte público na região. Bom, participando aqui do nosso linha ao vivo, deputado, a Carla Dias Diniz, de São Bernardo do Campo, pergunta: como que está o processo do projeto? Desculpa, é Carla? Carla de Diniz. Oi, Carla. Primeiro, obrigado pela sua participação. Nós demos entrada recentemente na proposta, vai passar pelas comissões, né, Comissão de Justiça, Comissão de Transporte e outras comissões para fazer a devida análise e para que possa ir a plenário, né? Lógico que não é um roteiro tão simples, né? Tão curto prazo, né? Nós queremos fazer alguns debates. Depois que a gente apresentou, a gente percebeu que também existem algumas outras propostas semelhantes na casa. A gente quer conversar com os deputados no sentido de a gente montar um grupo, uma frente para fazer esse debate conjuntamente e que a gente possa... Porque, na verdade, vai depender de uma forma mais efetiva do governo do Estado. Ele tem que efetivar isso, uma vez que na região metropolitana compete a MTU, a Secretaria de Transportes, a gestão desse sistema, né? E conversando com os municípios para fazer a integração do sistema municipal ao intermunicipal. Então a gente quer fazer esse debate, esclarecendo as pessoas, convencer o governo do Estado da necessidade. Afinal de contas, o Estado fala há tanto tempo, não, nós vamos fazer, mas a coisa não se efetiva, não sai do papel, mas quem sofre no dia a dia é o trabalhador que precisa do transporte. Olha, se a gente tiver uma integração e a gente conseguir um transporte melhor,
é mais qualidade de vida, né? As pessoas vão poder sair um pouquinho mais tarde, chegar um pouquinho mais cedo na sua casa, ir para uma atividade de lazer, com a família, evita estresse, né? Porque muitas pessoas ficam estressadas só no início quem está no trânsito fica normalmente numa pilha, né? E o bilhete único é um grande benefício. A gente espera, tem que cumprir vamos dizer, esses requisitos, procedimentos na Assembleia Legislativa, para que de fato possa ir a voto, e aí todos os deputados avaliarem, estar votando, mas tenho certeza que tudo como é uma proposta que beneficia, a gente espera ter o apoio de todos, né? Bem rapidinho. Bom, o Rafael, ele não fala da onde é, ele pergunta, as prefeituras das cidades podem ajudar de alguma forma na aprovação do projeto? Olha, as prefeituras, algumas cidades têm bilhete único já, né, municipal, né? A gente propõe num projeto a criação de um fundo e né, que seria um órgão gestor do ponto de vista financeiro, ou seja, toda a arrecadação ia para lá, com a participação dos governos municipais, né? A gente quer que seja uma coisa compartilhada, né? O Estado junto com os municípios que se integrarem à rede do bilhete único metropolitano. De que forma as prefeituras podem se manifestar? Também manifestando a defesa, que tem vontade de que seu sistema municipal se integre ao intermunicipal, seja diretamente à Secretaria de Transportes do Estado, seja aos parlamentares que têm relação, aos deputados estaduais que tenham relação, no sentido de que seja aprovada a proposta e efetivada por parte do governador. Deputado, você acha que seria possível algo, né, que poderia ser feito aí para o transporte público melhorar? Além, claro, da implantação aí do bilhete único metropolitano, o que pode ser feito? Olha, acho que precisa de investimento, né? Acho que o investimento tem que ser no transporte de qualidade e que dê conta da demanda, né? Nós vivemos aí numa quantidade na região metropolitana de São Paulo de pessoas é imensa. E as pessoas circulam de uma cidade para outra numa velocidade muito rápida, né? Assim, precisa fazer um serviço, precisa trabalhar, precisa ir numa consulta médica, visitar um amigo, sair, passear. Então há uma integração. Agora, o que precisa? Se a gente precisa integrar os sistemas de transportes metropolitano e os municipais, a gente precisa também um investimento forte por parte do Estado no transporte metro e ferroviário. Metroviário, ou seja, mais metrô e mais trens, né? E trem de qualidade, com conforto, né? Que atenda a demanda de uma forma adequada para aquele usuário que está se utilizando do trem. Precisamos de mais metrô, né? Então acho que a vontade política por parte do governo estadual. Hoje, você pega o metrô, ele está dentro da cidade de São Paulo, quer dizer, é um equipamento gerido pelo Estado, que está só na capital. Quer dizer, como se ele fosse pensado tão somente para o município de São Paulo, mas todas as cidades do ABC têm problema, cidades da região de Osasco têm problema, cidades da região de Guarulhos estão com problema, estão praticamente conurbados. São Bernardo, Santo André aqui, Diadema, que São Paulo, Mauá, todas as cidades estão praticamente juntas e circula muita gente que diariamente faz o percurso ida e volta. Então a gente precisa de um investimento forte em transporte de massa. E aí eu defendo mais metrô e mais trem para que a gente possa solucionar, de fato, a demanda que existe, que é muito grande por parte do transporte. Quanto melhor o transporte, mais as pessoas vão utilizar. Menos carro na rua, mais qualidade de vida, menos trânsito. Com certeza a gente está dando um grande passo, né? Bom, a Mariana de Santo André, ela pergunta: os donos de linhas de ônibus sempre alegam que estão em prejuízo. Este motivo é o maior entrave para liberar aí o bilhete único para a região metropolitana? Olha, Mariana, boa pergunta. Agora, eles sempre alegam que estão em prejuízo, mas não querem deixar de operar as empresas, né? Então é um prejuízo, acho que é o contrário, né? Operando, né? É o prejuízo ao contrário, porque alegam prejuízo, mas sempre querem operar. Se puder operar na outra cidade, vão querer operar na outra cidade. Lógico que eles fazem pressão, né? Porque você vai integrar o sistema, você vai ter uma compensação. Às vezes você paga a tarifa no primeiro, né, no ônibus municipal, mas você vai integrar um intermunicipal, paga uma outra. que tem um outro valor. Você vai integrar essas tarifas. Aquele valor único vai ser compensado pelo custo de operação das diferentes linhas, né, dos diferentes trajetos, dos diferentes sistemas. Por isso que é importante, por isso que nós queremos a participação nesse fundo, né, ou seja, nessa Câmara de Compensação entre representantes dos governos municipais e do governo do Estado, para que haja um diálogo e todo mundo possa debater de fato qual é o custo do transporte operado naquele trecho, para que haja uma remuneração adequada, né? Agora, a pressão deles com certeza há, mas que operam no prejuízo, não desconheça alguém que trabalhe para não receber, né? Trabalhe para perder. Acho que
o sistema de transporte é um deles. Exatamente. Bom, a Ana Cláudia de São Caetano, ela pergunta: ouvi dizer que haverá um metrô leve na região do ABC. O que é o metrô leve? Vai acontecer? Você está colaborando para que o metrô leve venha para o ABC? Olha, primeiro que metrô, na verdade o metrô leve é um monotrilho, né? O governo do estado diz que é o metrô de superfície. Na verdade é o nome que eles estão dizendo para dizer que estão fazendo mais metrô, né? Na verdade metrô a gente conhece como é que é. Infelizmente hoje está só na capital, mas a gente conhece como é que funciona e o que é, né? Agora, que é um benefício também para a região ter o monotrilho para cá, sem dúvida é um benefício. Uhum. Acredito que por si só não vai resolver essa questão. A capacidade dele de atender a quantidade de usuários por hora bem menor do que o metrô, né? O impacto que gera também é maior. Então, acho que o governador devia de fato investir de fato em metrô de verdade, seja subterrâneo mesmo em superfície, mas não dizer que o monotrilho, né, é uma espécie de metrô. Na verdade é para dizer que está fazendo mais linhas nesse sentido. Agora, a proposta que vem aqui para a região, ela tem a participação do governo federal, que libera recursos para isso, vai ter por parte do governo do estado, e sei que alguns prefeitos aqui, por exemplo, do ABC região Marinho, tem trabalhado bastante nessa questão. Vai ajudar muito a região, sim, mas não é o metrô como o governo do estado tem dito. Bom, o Paulo, ele não falou de onde é, ele pergunta: quanto aos preços de condução, eles podem começar a custar menos? Você acredita que o valor aí nos ônibus cobrados podem diminuir ou não? Então, existe uma discussão no Congresso Nacional, um projeto de lei, salvo engano está no Senado agora, né, que para reduzir os custos, né, e isentar alguns tributos que incidem no sistema de transporte, de forma a baratear o custo para que haja uma redução efetiva da tarifa para que o usuário receba isso. Está em debate, a gente espera que haja essa aprovação, que possa efetivar isso, porque, na verdade, o transporte é um direito, né, do trabalhador. As pessoas, quando sai da sua cidade, sai aqui de qualquer cidade do ABC, vai para qualquer outra cidade, ou vai para São Paulo, qualquer outro município, trabalhar, na verdade ela está se utilizando, ela está indo movimentar a economia, né, dar sua mão de obra para gerar uma riqueza para a sociedade, e está se utilizando de um meio de transporte, que é o mecanismo que ela tem de chegar até lá. Então o transporte é um direito, e como isso tem que ser encarado. Então acho que toda ação do governo, como por exemplo esse debate no Senado, que venha beneficiar o usuário do sistema de transporte, tem que ter o nosso apoio. Lógico, isso está no Congresso Nacional, esperamos que seja aprovado e de fato haja uma redução. Agora, não adianta também reduzir os tributos que incidem na cadeia do sistema de transporte e não reduzir a tarifa. Aí vinha aquele argumento, como a Mariana perguntou há pouco, quer dizer, mas os donos das empresas alegam que tem prejuízo. Aí eles vão alegar, mas não, nós temos prejuízo, não dá para baixar. Aí, na verdade, eles vão ganhar duas vezes, né? Então, isso aí nós não concordamos. Tem que ter, de fato, uma redução efetiva. Aí vai depender das ações dos prefeitos nos sistemas municipais e da ação do governador no sistema intermunicipal, que é quem fixa o preço das tarifas. Bom, deputado, eu gostaria de agradecer a sua participação, mas antes de finalizar, existe algum site para que o telenauta talvez conheça um pouco mais do seu trabalho ou possa conversar? Hoje o nosso site, na verdade, a gente recolhemos, estamos repaginando ele, vamos dizer. Então nós estamos sem site nesse momento, mas pode nos encontrar tanto no Facebook, no Twitter, Alencar PT, se comunicar conosco, estamos à disposição, e através do e-mail alencarpt@uol.com.br, alencarpt@uol.com.br. E agradecer a oportunidade, cumprimentar a todos que nos acompanham e nos colocar à disposição. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, é isso aí. A ABCD Net News entrevista fica por aqui. Tenham todos uma excelente tarde. Aproveitem bem o final de semana e até segunda-feira com mais convidados. Até lá. Tchau.